Hoje nós faremos a nossa última live sobre o tema das virtudes cardeais, né? É claro, nós teremos outras lives, teremos outros temas. No final desta live eu prometo avisar a vocês o tema da nossa próxima live. Nós já temos aqui, foi inclusive objeto de uma pesquisa que nós fizemos aqui no Instagram, né? Então nós vamos abordar nas nossas próximas lives um outro tema e no final eu falo dele um pouco mais. Então nós vamos começar com a nossa quarta e última virtude cardeal, que é a fortaleza. A fortaleza. Normalmente os teólogos costumam dizer, e os filósofos também, que a fortaleza possui basicamente dois significados. Existem dois sentidos para a expressão, a palavra fortaleza, né? O primeiro é um sentido mais geral, mais lato, porque, e até se compreende por que a fortaleza tem um sentido lato, um sentido amplo. Por que nós podemos usar a expressão fortaleza no sentido mais amplo? Porque todos nós que queremos viver uma vida virtuosa, precisamos ser fortes, ter a disposição de ânimo e de alma, a energia de caráter de ir até o fim com os nossos atos virtuosos. Então, a fortaleza assim entendida, ou seja, entender a fortaleza como uma energia de caráter, um ânimo sólido e forte para agir virtuosamente na nossa vida cotidiana, esta fortaleza é uma fortaleza entendida de caráter geral, um caráter mais geral. Por quê? Porque todas as virtudes morais, tanto as cardeais quanto as infusas, dependem da fortaleza. Em outras palavras, a fortaleza é aquela virtude que permeia e está em torno de todas as outras virtudes. Por quê? Porque todas as virtudes que nós podemos ter, não é? Inclusive as outras virtudes cardeais, juntas com a fortaleza, né? Então, se nós queremos ser temperantes na castidade, se queremos ser castos, precisamos levar a castidade até o fim, doa o que doer, até as últimas consequências. E para isso nós vamos precisar de uma certa fortaleza, de uma energia de caráter, de uma força de ânimo para ir até o fim, né? Então a fortaleza pode ser entendida de uma maneira geral porque ela se aplica a todas as outras virtudes. Mas veja, se nós entendêssemos a fortaleza apenas de uma maneira genérica ou geral, aquela fortaleza aplicável em todas as virtudes, bom, nós não teríamos uma fortaleza como virtude específica. Se a fortaleza é algo requerida por todas as outras virtudes, ela não é distinta de nenhuma delas. Ora, mas nós temos uma virtude da fortaleza que é única, que é específica e que por isso se diferencia de todas as outras virtudes morais, não é? E das outras virtudes morais cardeais também. E esta virtude da fortaleza, que é esta que nós vamos tratar aqui hoje na nossa live, e é o segundo sentido dela. Então, o primeiro sentido da fortaleza é o genérico, o geral, o lato sensu, por assim dizer. E o segundo sentido da fortaleza é a fortaleza compreendida como virtude específica. Específica, não é? As outras virtudes, ela não permeia as outras virtudes. Ela é uma virtude específica. E assim entendida, não é, a fortaleza tem o seguinte conceito, e eu peço a liberdade para ler, porque este é um conceito que nos é dado pelo grande filósofo católico, o teólogo católico, o doutor comum, o anjo das escolas do doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, né? Diz São Tomás de Aquino: a fortaleza é uma virtude cardeal
Nós explicaremos cada ponto desse daqui a pouco. A fortaleza é uma virtude cardeal, infundida com a graça santificante, que estimula e enaltece e exalta o apetite irascível e a vontade, para que não desanimemos e não desistemos de perseguir e conquistar o bem árduo e difícil, mesmo quando estamos frente ao máximo risco de morte corporal. Vejam como o conceito aparentemente é complexo. Ele tem uma certa complexidade, mas nós podemos facilitá-lo aqui, não é? Então, mais uma vez repetindo, a fortaleza é uma virtude cardeal, infundida com a graça santificante, que estimula e exalta o apetite irascível e a vontade, para que não possamos desanimar ou desistir de perseguir e conquistar um bem difícil, mesmo quando estamos frente ao máximo perigo de vida. Não é? Uma belíssima e rigorosa definição. Vamos ver cada ponto desta definição e assim nós vamos avançando, não é? Uma virtude cardeal. Então a fortaleza é uma virtude cardeal. Nós falamos aqui que toda virtude cardeal ela tem uma característica que é porque ela imprime em nossas almas uma firmeza no agir. Então as virtudes cardeais elas são caracterizadas, não é? E isto é um ponto comum em todas as virtudes cardeais, porque imprimem em nossas almas uma firmeza no agir. Depois, a fortaleza é uma virtude infundida com a graça santificante. Por quê? Nós precisamos diferenciar a fortaleza como virtude infusa da fortaleza natural. Nós já havíamos dito nos vídeos anteriores que todas as virtudes que Deus nos infunde possuem uma virtude correspondente na natureza. Nós podemos ter uma fortaleza natural, uma virtude de fortaleza adquirida com as nossas próprias forças? Podemos. Podemos. Em primeiro lugar, como esta virtude da fortaleza não vem de Deus, porque ela não está infundida em nossa alma por Deus, ela é sempre muito frágil. Depois, por não ser uma virtude infundida por Deus, por ser uma virtude que nós conquistamos com a nossa própria natureza, a fortaleza adquirida ou natural, ela nos levará a que fim? À felicidade apenas mundana e natural. Mas esta felicidade, nós sabemos, elas não nos preenchem totalmente. Não é? Então, a virtude da fortaleza, a virtude cardeal da fortaleza, ela é definida também como uma virtude infusa. Deus nos envia. Quando? No batismo. E se por desgraça nós perdemos a graça do batismo, nós temos que nos confessar e readquirir e reconquistar a graça pelo sacramento da penitência. Não é? Então Deus nos infunde junto com a graça santificante. Não é? E claro, Deus é infinitamente misericordioso. E vocês podem perguntar, Leonardo, por que nós podemos ter dois tipos da mesma virtude? Quer dizer, a virtude da fortaleza no seu aspecto natural e a virtude da fortaleza no seu aspecto sobrenatural. Por quê? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que se nós dependêssemos da nossa fortaleza meramente natural, ou seja, com aquela fortaleza que nós podemos adquirir com as nossas próprias forças,
nós nunca teríamos a possessão da nossa felicidade eterna, mas apenas da felicidade terrena. Então Deus nos infunde, nos dá a graça de ter uma virtude e de sustentá-la sobrenaturalmente em nós. Porque a virtude sobrenatural, a virtude infundida por Deus, é aquela que nos ordena para a felicidade eterna. Então, uma coisa é ter a fortaleza natural, que nos ordena para a felicidade natural. Outra coisa é receber de Deus esta fortaleza como uma virtude infusa para atingir a união perfeita com Ele. Ainda nesta terra. Ainda nesta terra. E continua o conceito que exalta e enaltece o apetite irascível, ou as paixões irascíveis, não é? E a vontade. E aqui nós precisamos fazer uma distinção, e claro que para cada conceito nós precisamos às vezes voltar em outros conceitos. O que é o apetite irascível, ou irascível? Meus amigos, o bem, tudo que é bom e tudo que é bem, nos apetece. Nós temos o desejo, o apetite, o próprio nome diz, nós temos o apetite. É como que se toda a nossa estrutura humana estivesse inclinada ao bem. O bem tem uma capacidade, uma força gravitacional, por assim dizer, de nos atrair. Então nós temos o apetite pelo bem, não é? Nós temos o apetite pelo bem. O mal não nos atrai, o mal nos repele. O mal nos repele. O bem nos atrai. Então, aí que está uma coisa muito importante. Existem dois tipos, segundo os teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino, existem dois tipos de bens no mundo que nos atraem, para o qual ou para os quais nós temos um apetite, nós desejamos, queremos ter. O bem chamado fácil ou deleitoso, ou aquele bem que nos dá um deleite e que é fácil de ser conquistado. E o bem chamado difícil. O bem difícil, o bem árduo. Existem alguns bens que nós temos que ter bastante esforço para tê-lo. E tem outros bens que nós temos de maneira fácil. Podemos atingi-los de maneira fácil. Né? Por exemplo, a alimentação é um bem. Mas adquirir a comida não é tão difícil quanto adquirir, por exemplo, a castidade. Não é? E há bens que são mais difíceis, são árduos, e há bens que são mais fáceis de serem adquiridos. Pois bem, o apetite, o desejo que nos direciona para os bens fáceis se chama apetite concupiscível, porque esses bens nos dão deleites corporais e são fáceis de serem adquiridos. E os bens difíceis, os chamados bens árduos, o apetite que nos faz desejá-los é o apetite chamado irascível ou irascível, que vem da ira, não é? Na pronúncia melhor é irascível. Então, porque para alcançar estes bens, nós desejamos, eles são bens difíceis, eles são bens árduos, não é? Então nós precisamos aplicar muito esforço para consegui-los. Então nós precisamos ter, não é, uma espécie de ira para consegui-los. Não é? É nesse sentido que eles são chamados de apetites irascíveis. Não é? Da palavra ira, irascível. Bom, mas aí tem duas coisas interessantes. Os bens, tanto fáceis
ou deleitosos, quanto os bens árduos, aqueles que nós, temos uma certa... Quer dizer, é um bem que não traz apenas um deleite, ele também traz uma certa aridez. Não é? Tanto para os bens fáceis, deleitosos, quanto para os bens difíceis, nós podemos ter uma ausência. E aqui que está o grande pulo do gato para a gente entender a virtude da fortaleza. E me desculpem, é por isso que eu estou tocando aqui na questão mais teórica e talvez possa parecer um pouco mais difícil, não é? Mas com a graça de Deus nós vamos tentar explicar com mais facilidade. O bem, todo bem pode estar ausente de nós. Tanto os bens deleitosos quanto os bens árduos, eles podem estar ausentes, não é? E aqui é uma situação muito interessante. Quando nós temos um bem que precisamos alcançar, um bem árduo que precisamos alcançar, não é? Mas entre o meu desejo de tê-lo, o meu apetite de tê-lo, e ele é o bem, e eu tenho o apetite de querê-lo, quer dizer, eu tenho o apetite de tê-lo para mim. Mas aí existe um caminho para ser percorrido. Entre o bem e o meu desejo, vários obstáculos serão interpostos, estarão no meio. Não é? É o que nós chamamos de mal. Vários males estarão no meio para atingir um bem. Eu terei que ultrapassar vários males, vários obstáculos, várias coisas inoportunas, várias moléstias, vários incômodos, não é? Para alcançar esse bem. Ora, então, eu vou ter que aplicar uma força para isto, e o nome que se dá a isto é audácia. O que é a audácia? A audácia é uma paixão que nasce do meu apetite irascível, não é? Porque eu desejo um bem difícil de ser alcançado e eu preciso de uma audácia para ir até ele. Por quê? Porque eu estou antevendo, eu estou prevendo que eu vou ter várias dificuldades, vão acontecer várias coisas, vários obstáculos que poderão me impedir, e se eu não tenho uma certa audácia para ir, eu não vou. Ponto. Então, toda vez que existe um bem árduo e eu quero alcançá-lo, pode ser que existam obstáculos. E a audácia é aquilo que vai me fazer ultrapassar. Em outras palavras, o que é a audácia? A audácia é uma paixão. Nem toda paixão humana é ruim, depende para o que ela está ordenada. Eu tenho uma paixão que é a audácia. A audácia é uma paixão que brota de um apetite, de um desejo irascível por um bem árduo. Então, mas esse bem não está comigo. E existem vários males, existem várias moléstias que eu posso enfrentar até chegar a ele. E a audácia é aquilo que não me faz desanimar no caminho. E continuar. Estou audaciosamente indo. E ao lado da audácia nós temos o temor, porque o temor também é uma paixão que nasce do apetite irascível. Porque se eu quero bem, ele está lá. Só que pode existir um obstáculo que eu considere intransponível e impossível de ser transposto e ultrapassado para chegar a este bem. Ora, se eu já saio para atingir um fim e sei que as moléstias que vão me incomodar são impossíveis de serem ultrapassadas, aí eu já começo com uma espécie de desânimo, que é o temor. O temor é aquela paixão que nasce em nós procedente do apetite irascível por um bem árduo
e que pode nos paralisar. Não é? Então, o temor é a paixão que nasce da previsão de um mal que eu não posso ultrapassar. E a audácia é a paixão que nasce da previsão de um mal que eu posso ultrapassar. Mas tudo dirigindo-se a um bem. Um bem que é árduo, claro. Um bem que é árduo, vai ser difícil de ser alcançado, justamente pela interposição dessas moléstias, incômodos, sofrimentos e males que se colocam entre o seu apetite e o bem que você quer. Ponto. Não sei. Todos conseguem entender? Eu estou entrando aqui numa filosofia bastante tomista das virtudes, não é? Está claro? Todos vocês estão entendendo? Está tudo bem? Né? Se vocês também puderem me ajudar, enfim, estarei aqui à disposição. Né? É importante para mim saber que todos estão entendendo, todos estão bem, está ficando razoavelmente claro. Existiu, né, um grande prelado, um grande sacerdote, que, claro, em um aspecto ou outro, não foi tão ortodoxo quanto, catolicamente ortodoxo quanto esperávamos, né? Chamado Bossuet, não é? E Bossuet, ele disse que no final das contas toda paixão humana ela pode ser reduzida ao amor, não é? Porque sem amor nós não temos paixão. Não é? Então, diz aqui Bossuet, a audácia é um amor, é uma paixão que trabalha para possuir o objeto amado, no sentido de ultrapassar os obstáculos mais difíceis. Não é? E o temor é o amor que, vendo-se ameaçado de perder o que busca e o que deseja, fica atormentado por esse risco futuro. A audácia sempre vem quando os males previstos são ultrapassáveis. E o temor sempre vem quando os males previstos são impossíveis de serem ultrapassados. Diante da impossibilidade de ultrapassar um mal, o temor. Diante da possibilidade de ultrapassar e vencer o mal, a audácia. Não é? Bom, por que eu estou falando isso tudo? Não é? E para a gente não se demorar mais, porque nosso foco aqui é a fortaleza. Por quê? Porque a fortaleza é justamente a virtude que Deus nos dá no batismo ou no sacramento da penitência para robustecer, solidificar e alimentar, por assim dizer, quer dizer, estimular a audácia, não é? Robustece a audácia de maneira equilibrada e corrige e equilibra o temor. Ou seja, a fortaleza é aquela virtude infundida por Deus em nós para que a gente não fique paralisado diante do temor e também não se lance diante de qualquer moléstia de maneira soberba. Ou seja, a fortaleza é aquela virtude que robustece e ao mesmo tempo equilibra a audácia e o temor, para que o temor não desestimule, não desanime, porque se eu estou sabendo que tem um mal que eu não vou conseguir vencer, ou que na minha concepção eu não consigo vencer para atingir um bem maior, eu vou me desanimar. Mas se eu também exerço de maneira indevida a minha fortaleza e acho que eu posso me arriscar diante de um perigo que eu não vou vencer de maneira nenhuma, eu também vou me perder. Então é importante que, diante de um mal que eu possa ultrapassar e de um mal que eu entenda não poder ultrapassar, é importante que eu tenha fortaleza para robustecer a audácia quando necessário, e animar o temor quando necessário.
Não sei se está claro, se ficou claro. Daí a importância da fortaleza. Então, vamos lá. Vou tentar dar um exemplo que me ocorre aqui. Pode ser até um exemplo mais jocoso ou mais engraçado. Ora, qualquer ser humano, vamos dizer que você está, de repente, só para quebrar um pouco aqui o clima, não é, mais, vamos dizer assim, sério, né? Digamos que você está num determinado ambiente com um animal silvestre perigoso, um leão, por exemplo. Então, esse leão consegue escapar das grades que o enjaulam, né? E aí, de repente, o que você vai fazer, não é? Você vai encarar o leão? Seria um homem virtuoso este? Não, quer dizer, você correr de um perigo extremamente ameaçador, de um mal que pode lhe acontecer, que impossível até de ser vencido, é sinal de um temor santo, não é? Quer dizer, isso claro, você vai correr. Quer dizer, você vai correr, você não precisa ficar com medo de que ninguém te achará um homem forte ou uma mulher forte porque você teve que encarar um leão. Agora, também tem a questão. O exemplo, me perdoe, é um exemplo muito simples para ver se a gente consegue entender mais didaticamente isso. Agora, se eu estou diante de um perigo como um leão e estou armado com uma arma letal capaz de abatê-lo, correr aí já é covardia. Aí já é um temor desnecessário. Você vai encará-lo e isso é sinal de fortaleza. Você pode vencer esse mal. E aí você terá a audácia de ir e enfrentá-lo, não é? Então, agora, sem a virtude da fortaleza, o que vai acontecer? Como nós somos fracos? A nossa natureza humana é frágil. Se nós não termos o auxílio de Deus e se Deus não infundisse, né, a sustentação sobrenatural da fortaleza em nós, se nós fôssemos confiar apenas na fortaleza natural, em todas as situações praticamente nós correríamos, não teríamos audácia para nada, não resolveríamos nada. Não teríamos a coragem, a audácia devida para ultrapassar o mal em vista de um bem, né? Então, é o que nós teríamos que fazer. Se você corre aí tudo bem, é a covardia. Então uma coisa é enfrentar um leão desarmado, outra coisa é enfrentá-lo armado. Numa você tem a fortaleza, né? Quer dizer, que é agindo na audácia, e na outra você tem o vício, que é o oposto da virtude, é o vício da intempestividade ou da temeridade, que é enfrentar um leão desarmado. Aí ser temerário já não é ser corajoso. Há homens que são temerários, não são fortes, são temerários. Por quê? Porque diante de um perigo invencível não tem o temor suficiente. Aí já não é mais fortaleza. É temeridade. E nem coragem, temeridade. Bom, continua o conceito. Para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil. Quer dizer, como eu já disse, o bem nos atrai com muita força. E é por isso que temos os chamados apetites para o bem. Então, a fortaleza é aquela virtude que, trabalhando na audácia e no temor, não permite que desanimemos. Não permite que, de alguma maneira, nosso caráter perca energia. Nossa alma perca a vontade, perca o desejo. Não é? E aí a última parte do conceito, nem sequer frente ao máximo perigo de vida corporal.
Porque nós sabemos, diante de tudo o que foi dito, que o ato principal da fortaleza é o martírio. Agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? O ato principal da virtude cardeal e infusa da fortaleza é o martírio. É o martírio. O martírio é o grande ápice, não é, de um cristão. Por quê? E é o grande ato da fortaleza. Por quê? Porque o martírio, no martírio, nós temos que ser fortes na audácia. Ah, mas a vida não é um bem? Sim, mas maior do que ela é Deus. Maior bem do que a vida é Deus. Não é? Então, nós temos que ter uma audácia porque a morte é um mal, é um perigo, é uma moléstia, é um incômodo. Aliás, é o maior incômodo que nós temos na vida. O perigo da morte. Então nós temos que ter uma audácia suficiente para morrer por um bem maior e temos que controlar o nosso temor diante deste mal, não é? Que nos parece intransponível. Então, o temor é fortalecido e equilibrado e a audácia é fortalecida e equilibrada, não é? A coisa muito distinta é um homem que se lança a aventuras pecaminosas, tendo filhos para criar em casa, quando não lhe é necessário para matar a fome dos filhos. Como é o caso de um policial militar, por exemplo, que precisa trabalhar em questões de perigo, mas para alimentar os filhos. Então ele está fazendo para um bem maior. Não é? Então, é isto. Então, nem sequer diante do perigo de vida, do perigo de morte, do risco de morrer, se o bem é maior, devemos ter a audácia de enfrentar o mal e de tolerá-lo e de sofrê-lo, não é? E ajustar o temor para que não desanimemos. Para isto que serve a fortaleza, não é? Agora, existem dois atos que nós precisamos ter na nossa vida cotidiana para que sejamos fortes, para que a fortaleza permaneça em nós e cresça em nós, não é? O atacar e o resistir. Para sermos fortes, e aqui falando das virtudes cristãs, sempre lembrando que nós estamos falando na ótica das virtudes cristãs, nós temos que atacar e resistir. Não é? Por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que, e eu não quero aqui entrar em clichês, mas de fato a vida é uma luta. A nossa vida é um combate. Isso inclusive já está revelado no livro de Jó. Não é? Capítulo 7, versículo 1. Toda a vida humana é um combate, é uma luta, é uma milícia. E como é que age um militar e um soldado no fronte de batalha? Como é que age um militar e um soldado no campo de frente, na linha de frente de uma batalha? Ora ele ataca, ora ele resiste. Ora ataca, ora resiste. Se a vida é uma luta, nós temos que lutar com fortaleza, atacando e resistindo. Atacando o mal que nós conseguimos vencer e resistindo o mal que nós não conseguimos vencer sem a graça de Deus. Não é? Então, muitas vezes é necessário atacar para defender e para conquistar um bem. Muitas vezes é necessário resistir para defender e conquistar um bem. Não é? Então, nós atacamos como? Atacamos reprimindo e exterminando os obstáculos. Reprimindo e exterminando os obstáculos, por um lado.
E resistimos como? Resistimos na medida em que a gente não retrocede. Não retrocede. Resistir é não retroceder. Né? Não andar para trás no bem que já foi conquistado. Não é? Agora, destes dois atos, qual é o principal e o mais importante, o mais relevante? É sempre o resistir. Porque atacar é fácil. Porque nós só atacamos um inimigo menor do que nós. Ou pelo menos igual. Agora, resistir é que é o mais difícil. Um exército normalmente é tido como virtuoso no momento em que resiste e não no momento em que ataca. No momento em que resiste uma força maior do que nós. E nós somos cristãos. E para nós cristãos, para nós católicos, qual é o maior mal que nos pode tentar? Não é? O espírito maligno. Não é? Os espíritos malignos. Então, resistir é muito mais nobre e heróico do que atacar. Nós sabemos que o demônio é muito mais forte, muito mais inteligente por sua natureza angélica do que nós. Então nós nunca devemos nos atrever a atacá-lo, a não ser por uma missão especialíssima de Deus. Agora, como acontece normalmente nos exorcismos. Agora, mas nós devemos resisti-lo. E aqui a coisa se torna mais difícil e aqui é que está a nossa heroicidade, não é? O nosso mérito. Bom, quais são os pecados ou vícios opostos à fortaleza? Primeiro, o temor e a covardia, não é? Quer dizer, eu evito suportar os incômodos necessários para conseguir o bem difícil e árduo que eu quero. Eu quero um bem, mas está tão difícil que eu não me preocupo em ir atrás. É a covardia, não quero, não é? Não quero encarar a vida, não quero encarar o bem, não quero ir para o bem, não é? E se o bem é Deus, e deve ser sempre Deus, não é? Mas há outros bens graduais. Se o nosso maior bem é Deus, então Deus será o bem muito árduo de ser alcançado em sua plenitude. Portanto, na plenitude que nos reserva. Portanto, vejam por que a dificuldade de nós encontrarmos mais pessoas santas no mundo, por falta de generosidade e fortaleza, não é? Porque há muitos obstáculos, até a posse e o matrimônio espiritual e a posse de Deus em sua plenitude. Quer dizer, na plenitude que nos compete. Por isso é que, pois sendo um bem altamente difícil, não é? Porque nós precisamos passar por várias provações, não é? Nós temos aqui então a necessidade da fortaleza para chegar até lá e não cair no vício da covardia. Não é? Então, o que é a covardia então? É evitar os sofrimentos da vida. Aqueles sofrimentos mais básicos, inclusive. Não quero, não vou ficar com meu pai que está adoecido, não quero cuidar do meu filho porque ele me dá muito trabalho. Não é? Isso aí é covardia. E isso é um temor, quer dizer, é um temor, é uma paixão, porque a covardia é um temor desmedido. É um temor frágil e que não está equilibrado pela fortaleza. Não é? O segundo pecado é a chamada impassibilidade ou indiferença. Que o sujeito não é covarde. Porque o covarde, ele está diante dos incômodos, ele considera os incômodos, mas não quer ir ao ataque, não é? À luta. Não. O indiferente é aquele que não teme, não é? Não teme
O indiferente é aquele que não teme suficientemente os perigos. O covarde é aquele que teme muito. E o indiferente é aquele que teme pouco. Não é? E a temeridade é aquele que despreza completamente qualquer temor. Ele não tem nenhuma prudência, não tem temor nenhum diante de um leão. E ele desarmado, ele avança, ele não espera nem o leão correr, ele mesmo avança. Não é? Então é o temerário, é o sujeito temerário. Não é? Quer dizer, ele vai ao encontro do perigo sem qualquer possibilidade de vitória, né? Ele despreza totalmente o perigo. Não é? Agora, quais são os principais meios práticos que nós temos para vencer, então, esses pecados e nos manter na fortaleza? Sermos fortes em todos os momentos da nossa vida. Primeiro, pedir a Deus incessantemente a virtude da fortaleza e que Ele aumente essa virtude em nós. Não é? Depois, é muito bom um homem que prevê com antecedência as dificuldades e as aceita. Com reflexão madura. Não é? Depois, abraçar com generosidade as pequenas moléstias, não é? da vida cotidiana. Nunca recusar a uma dificuldade, nunca. Nunca mesmo. Porque você já vai treinando o seu espírito, não é? Para se adaptar, não é? Aos sofrimentos, não é? Àquilo que a vida te dá, não é? Sem que você tenha a possibilidade de deixar de ter. Então vocês podem imaginar o quanto nossa geração precisa da fortaleza, né? Só por isto aqui. O quanto nossa geração foi acostumada com bem-estar tecnológico, não sofremos nada, não queremos sofrer nada. Então são pessoas muito frágeis. Nós vivemos diante de pessoas muito frágeis, que não querem ser fortes. Não querem ser fortes. Não é? E fixar sempre o olhar na paixão de Cristo, na cruz de Cristo. Que nenhum sofrimento mereceu e tudo teve, e nós que merecemos todo o sofrimento, nada teremos? É isto, esta não é a lógica, não é? E intensificar nosso amor a Deus, porque como diz belíssimamente a Sagrada Escritura lá no Cântico dos Cantares, no Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte, e nada abala o amor. Não é? Então intensificar nosso amor a Deus e amando a Deus os nossos semelhantes. Não é? Então, meus amigos, eu acredito que alguém aqui já me avisa que nós passamos, já estamos quase em 40 minutos, ou já passamos, não quero mais fazer com que vocês me tolerem aqui nesta tarde de segunda-feira. Então, muito obrigado a todos